Oi, boa tarde, pessoal. Tô gravando um pouquinho mais tarde hoje porque, como vocês podem ver, eu tô com uma alergia braba, crise alérgica, né? Eu faria a gravação mais cedo, mas estava sem condições. Então, resolvi o antialérgico, esperar um pouco o antialérgico fazer efeito e fazer a gravação agora. Hoje a gente vai continuar desenvolvendo a nossa reflexão sobre a Primeira República, né, sobre as mudanças, sobre as características desse período da história brasileira, definido como Primeira República, né? Minha intenção hoje, eu dei alguma caracterização na última aula, fiz na verdade uma caracterização na última aula sobre o sistema político, mas eu acabei não concluindo que falta um aspecto ainda para a gente caracterizar esse sistema político, que foi a lógica e a alternância de poder que se estabeleceu e que também foi muito importante para dar estabilidade ao regime republicano nesse contexto, como também alguns elementos que caracterizaram a sociedade nesse período, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Naquilo que também, como fenômenos que ocorreram nesse contexto. Então eu vou entrar no tema e ao final também queria fazer uma proposta para vocês que eu acho que pode ser interessante, sobretudo para os alunos que vislumbram fazer a prova do Enem. Então hoje eu vou tratar sobre a República do Café com Leite, como também é, as características econômicas e sociais que estruturaram, que se manifestaram durante esse período, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que considerar o arranjo da política do café com leite. O que foi de fato a política do café com leite? Dois estados eles constituíam, tendo em vista o regime republicano, que passava pelos processos eleitorais para a eleição dos presidentes, como também dos governadores estaduais, lembrando da política dos governadores, construída a partir do governo de Campos Salles, que também foi um outro elemento de estabilização política do regime, que era o reconhecimento recíproco ou o apoio recíproco, né, das comissões eleitorais que eram federais, estavam presentes no Congresso Federal e eram organizados no âmbito nacional, reconhecendo os processos nos estados e com isso referendando as oligarquias estaduais no poder, mantendo elas no poder, fazendo com que elas permanecessem no poder e, por sua vez, esses estados, dentro da lógica da política dos governadores, apoiavam o governo federal através de seus deputados, através de seus senadores e na própria estrutura de funcionamento do poder, da relação entre União e Estados federados, né, e os estados. Um outro elemento também que é importante, que se entrelaça nessa estrutura, é de fato a política do café com leite. Após o encerramento da República da Espada, que foi caracterizada pelos dois governos militares que governaram o Brasil no início do período republicano, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a gente tem pela primeira vez, né, um presidente que não é militar, que é Prudente de Moraes. Ele consegue, na verdade, e aí por sua vez São Paulo, consegue emplacar os três próximos presidentes, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Minas ainda cumpria uma função, vamos dizer assim, ou tinha uma capacidade de intervenção nesse processo de decisão de quem seria o presidente e quem estaria à frente do governo do Brasil, ainda, vamos dizer assim, secundário. Isso se deu também pela própria capacidade de coesão da elite, da oligarquia, uma mosca aqui, da oligarquia paulista nesse contexto, né? Desde o período final do regime imperial, da monarquia, a oligarquia paulista, tendo em vista os seus interesses econômicos e políticos, já manifestava uma certa coesão, ao contrário de Minas Gerais e ao contrário do que se deu em outros estados, como por exemplo Rio Grande do Sul, que teve um conflito armado, inclusive, que foi a Revolução Federalista. Então, essa mudança de regime trouxe uma instabilidade política em âmbito nacional, mas sobretudo nos âmbitos regionais, em que a estrutura de poder do império não se fazia
mais presente, com isso abria a possibilidade de disputa entre os diversos setores da oligarquia. Como São Paulo e a oligarquia paulista, organizada em torno do PRP, do Partido Republicano Paulista, conseguiu adquirir e construir previamente, inclusive interferindo e contribuindo fortemente com o processo de conspiração que culminou com o golpe de 15 de novembro de 1889. Mas a oligarquia paulista de São Paulo sai desse processo de queda do Império e proclamação da República já unificada. Isso construiu as condições objetivas para que essa oligarquia, neste primeiro momento de regime republicano, após o governo dos militares, ela pudesse cumprir um papel de protagonismo. Contudo, isso foi sendo questionado e Minas e os outros estados também foram reorganizando e repactuando, ou estabelecendo vencedores e derrotados, que por sua vez gera estabilidade. Quando você derrota um adversário, o adversário está derrotado e ele demonstra que ele não tem a capacidade de combatê-lo. Então, isso se deu também nos estados, e Minas acabou sendo também cumprindo e construindo esse papel. Então, na eleição de 1909, Minas articula um outro bloco, contrariando as intenções paulistas e polarizando numa eleição entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Mesmo Rui Barbosa representando essa importante figura da história brasileira desde o período monárquico, do Segundo Império, até o início do período republicano, mesmo Rui Barbosa sendo um candidato que representava a oligarquia de São Paulo, pela sua trajetória, pela sua biografia e pela sua capacidade intelectual, era um intelectual reconhecido e um dos maiores intelectuais do período, reconhecidamente no âmbito da sociedade, ele acabou tendo uma certa, vamos dizer assim, dimensão de renovação, de inovação pela sua capacidade intelectual, pela sua trajetória política de envergadura. Mas mesmo assim acabou sendo derrotado nas eleições por Hermes da Fonseca, inaugurando a entrada de Minas Gerais no centro da disputa política nacional. Né? Só que essa polarização, para as duas elites, ela se expressava de uma maneira danosa. Né? Então, feita durante esse contexto do governo Hermes da Fonseca um pacto entre as duas oligarquias, a oligarquia de São Paulo, que era o estado mais rico do país, com a oligarquia mineira, que era o estado também eleitoralmente mais populoso, e trataram do revezamento entre essas duas oligarquias, tendo só problema na década de 20, mas isso não é uma questão que a gente vai tratar aqui em relação a essa alternância. Mas essa alternância combinada, que nada por escrito, na cidade mineira, né, no encontro das oligarquias, na cidade mineira de Ouro Fino, tratou desse revezamento que contribuiu para estabilizar o regime republicano da Primeira República durante todo o período que vigorou até 1930. De fato, o que rompe com essa estabilidade, com esse equilíbrio desse regime, é quando Washington Luiz, um presidente vinculado aos paulistas, resolve em 29, previamente à eleição de 1929, a romper esse acordo. Ao invés de escolher ou reconhecer que o direito, tendo em vista esse acordo, legítimo seria de um representante da oligarquia mineira, ele escolhe como sucessor e impõe isso em alguma medida o seu sucessor, Júlio Prestes. Com isso, a gente tem a ascensão de uma figura que marca também a história política brasileira, mas é um tema para um outro momento, que é a figura de Getúlio Vargas, que então era presidente de província do estado do Rio Grande do Sul, presidente do estado do Rio Grande do Sul, e ele, que são os governadores, né? E ele se lança candidato contrapondo a Júlio Prestes. Acaba sendo derrotado, mas depois a gente tem a Revolução de 30. Mas o que eu queria dizer com isso é que a ruptura desse acordo, por sua vez, contribuiu imensamente para a própria dissolução, para a própria superação da Primeira República como regime. Ou seja, o que fica evidente é que o acordo da alternância de poder entre as duas oligarquias, entre a oligarquia de São Paulo e a oligarquia mineira, era um fator preponderante para a manutenção e sobrevivência do próprio modelo, do próprio regime. Né? Quando ele rompe, Washington Luiz rompe o acordo, por sua vez, ele inviabiliza a permanência
do próprio regime, permitindo, por sua vez, a ascensão de Vargas e a chegada de Vargas ao poder. Mas, novamente, isso é um tema para uma outra aula. Alguns dos acontecimentos foram muito importantes e marcam esse período republicano, e agora a gente vai entrar para além do regime político, para a discussão sobre o sistema político e a lógica de relações políticas que vigoraram durante a Primeira República. A gente também vai discutir um pouco sobre alguns fenômenos no âmbito da sociedade. Um dos fenômenos muito importantes que é isso e controverso, pelos diversos aspectos que ele traz, é a imigração, né? A política de imigração proporcionada pelo governo federal nesse contexto. Tinha alguns objetivos e algumas ideologias que perpassavam esse processo. Uma das ideologias, vamos dizer assim, questionáveis, e isso eu estou sendo bem ameno na maneira que eu defino, era que, de fato, essas ideologias ou essa política também se inspirava em ideias racialistas, né? Ou raciais, ou num cientificismo com base racial, partindo das teorias em que existia uma lógica evolutiva entre as raças, na qual o topo da hierarquia social estaria no homem europeu e abaixo estariam as demais raças, que chamariam de caucasoide, negroide e mongoloide, que seriam os de raça asiáticas, né? Seriam as hierarquias e organizariam, mas também isso é uma outra discussão. O fato é que as teorias, ou as políticas, melhor dizendo, de imigração, tinham também um pano de fundo, para além de necessidades objetivas que os envolvidos identificavam naquele contexto, tinham questões também de cunho ideológico que acreditavam, que presumiam a existência de uma inferioridade da raça ou do povo brasileiro, tendo em vista as suas características raciais, e que era necessário introduzir no Brasil políticas de embranquecimento, políticas que trouxessem um elemento racial superior para embranquecer e melhorar a população brasileira no seu perfil étnico-racial. Isso é um dos panos de fundo. Outra questão também que torna a questão bem controversa é a maneira que as políticas de imigração se relacionam com o processo de abolição da escravatura no Brasil, né? A gente tem a abolição da escravidão no Brasil, grande parcela da mão de obra que estava submetida às relações de escravidão, de trabalho, às relações de trabalho no escopo da escravidão, né? Dentro da lógica da escravidão, são liberadas sem que necessariamente tenham meios de sobrevivência. São substituídas deliberadamente pela mão de obra branca, considerada por esses agentes como uma mão de obra com capacidade superior aos negros, de produção, de trabalho e tudo mais. Tem, então, um processo em curso perverso do ponto de vista mesmo da própria sobrevivência e de negação da cidadania, tendo em vista o trabalho como fator de garantia de condições de vida e de cidadania. Isso não é uma questão que eu vou aprofundar, mas é importante a gente ter sempre em vista que o processo de imigração ele se deu também concomitante a algumas distorções que marcam a história brasileira. Uma coisa do ponto de vista histórico, inclusive, ou comparativo, o Brasil foi um dos principais países com fluxos migratórios no mundo. Eu acho que só ficando atrás dos Estados Unidos, do Canadá, tem um outro país também que eu não estou lembrando agora, mas é um dos principais países que tem na sua história a formação da sua população a partir de fluxos imigratórios de outros países. Então o Brasil com isso teve essa imigração foi mais centrada na região centro-sul, ou seja, sudeste e sul do Brasil. Esse processo ele se inicia no final do século XIX e tem o seu encerramento já na década de 30, mas podemos dizer que é durante a Primeira República que a gente tem o principal momento, né, desse fenômeno de fluxos migratórios para o Brasil. Lembrando também que isso era uma política financiada, subsidiada pelo governo brasileiro. O brasileiro auxiliava, prestava alguns tipos de auxílios para aqueles e aquelas que viessem de outros países desejando residir no Brasil e trabalhar no Brasil. Era parte dessa política, desse conjunto de medidas no qual eu falei, né? Os italianos correspondiam à maior parcela dos imigrantes,
portugueses também era um percentual grande. Na verdade, na prática, os quatro grandes povos, né, ou nacionalidades que ingressaram, né, nesse processo de imigração no Brasil foram os italianos, portugueses, espanhóis e japoneses. Os japoneses não no primeiro momento que os italianos, portugueses e espanhóis. Eles chegam no segundo momento, já mais perto do final, na segunda metade da década de 1920 e até 1900 até a década de 30. A maior parte foi residir no campo, produzindo, trabalhando como, se colocando, melhor dizendo, como mão de obra nas fazendas de café do Oeste Paulista. Eu vou tratar especificamente do café já num próximo momento, mas é importante que a gente saiba que eles vão substituir a mão de obra escrava e vão cumprir funções agrícolas no maior nível, né? Funções de trabalhadores, de camponeses nas plantações de café. Uma parcela menor também foi para o meio urbano trabalhar, sobretudo nas fábricas, né? Vamos lá, o principal produto e o principal setor econômico no Brasil era a produção do campo, né? O campo, tanto do ponto de vista econômico daquilo que era produzido, como também dos contingentes populacionais, a maior parte estava localizado no campo, tanto em produto e riqueza produzida, como também em número de pessoas. A maior parte, conforme eu disse, desses imigrantes, eles foram para o campo se relacionar sobretudo com a produção de café. O café constitui o principal produto da economia brasileira já a partir da segunda metade do século XIX, atravessando esse período do século XIX, que pega o período imperial, lembrando que o café ele começa com maior evidência no seu plantio na região do Vale do Paraíba, ao sul do Rio de Janeiro, mas ele vai se deslocando, tendo em vista a intensidade e o esgotamento que o plantio, a monocultura de café gera no solo. Ela foi seguindo até o Oeste Paulista, ou seja, as plantações foram migrando até o Oeste Paulista, onde tem uma terra que suporta a intensidade da monocultura e da produção do café, que é a conhecida, não sei se vocês já estudaram isso em geografia, a famosa terra roxa, né? Que é uma terra propícia, muito fértil, né? Vamos dizer, com muitos nutrientes para o plantio e que permitiu a melhor adaptação da produção de café. E ali se estabeleceu e com isso contribuiu para a formação de uma elite agrária em São Paulo, muito identificada em alguma medida com algum tipo de modernização econômica do país e envolvida diretamente com essas políticas de imigração, né? O café é um braço econômico e a produção do café do fortalecimento político da oligarquia de São Paulo vinculada ao Partido Republicano Paulista. O café era o principal produto de exportação no Brasil, é o produto que de fato organizava e estruturava durante toda a Primeira República a economia brasileira. E a elite vinculada ao café, sem sombra de dúvida, constituía um papel político importante. A imigração resolveu as questões de mão de obra, então se existiu de fato a abolição da escravatura e a libertação dos negros, do ponto de vista jurídico, né, da proibição da escravidão, do ponto de vista jurídico, por sua vez esses negros foram imediatamente substituídos por imigrantes que trabalhavam nessas roças. Eu tinha que falar sobre a diversificação dos produtos agrícolas, mas vou falar sobre quando eu começar sobre as relações de trabalho, que eu acho que vincula mais. Agora, o café, por mais que fosse o principal produto de exportação do Brasil, ele vivia em constantes crises, ou gerando constantes crises em relação ao seu preço internacional. De modo geral, provocado pelo aumento abrupto, né, num curto prazo da oferta, altos índices de produtividade, como a lógica econômica oscila o preço de acordo com a oferta e a procura. Quando a produtividade aumentava muito a quantidade de café, perdão. Com isso o valor unitário de cada saca de café diminuía e isso gerava perda de dinheiro para os produtores, né? Então
a superprodução ela gerava uma crise de valor na mercadoria. E isso foi sendo resolvido na Primeira República a partir de um acordo feito na cidade de Taubaté, no ano de 1906, chamado Acordo de Taubaté, que consistia, na prática, de compras por parte do Estado brasileiro desses produtos excedentes, desse café excedente, o que faria, por sua vez, a manutenção do preço e a estabilização do preço. A intenção inicial do Acordo de Taubaté era comprar esses cafés e o governo estocar para vender esse café num cenário mais favorável. Mas na prática isso não aconteceu e de fato o governo ele garantia a margem de lucro desses produtores. Um dos fenômenos também importantes que ocorre na Primeira República, embora isso fique bem mais evidente, seja bem mais consistente durante a segunda metade do século XX, a partir da década de 50, que a gente tem um processo mais intenso de industrialização e, por sua vez, urbanização, mas é durante a Primeira República que a gente tem o início do processo de urbanização no Brasil, ou melhor, não o início, mas o fortalecimento do processo de urbanização no Brasil, sobretudo vinculado à lógica do café, vinculado também a processos de excedentes de capitais que são investidos em indústrias, e a gente tem um crescimento exponencial da cidade de São Paulo. Embora o Rio, durante até mais ou menos a década de 30, a cidade do Rio, no caso eu estou falando, seja a cidade mais populosa do Brasil até a metade da década de 30, São Paulo ele tem um crescimento de 268% em 10 anos. De 1890 a 1900, a população de São Paulo cresceu 268%. Com isso, São Paulo tem um boom de crescimento populacional, tanto preenchido por imigrações externas, oriundas, né, de outros países, como também imigração no interior do próprio país. Esses excedentes capitais do café vão produzindo um processo e uma rede de diversificação econômica, né? Você tem o ingresso de novos contingentes populacionais, demandas de serviços de bens não duráveis, como roupas e tudo mais, isso e alguns excedentes de capitais por parte dos produtores que vão fazendo com que eles diversifiquem os seus investimentos. Com isso a gente tem um início ali de crescimento da indústria no Brasil. A gente não pode, obviamente, comparar com momentos posteriores, que de fato a indústria e a industrialização se tornou um fenômeno de suma importância para a análise social e política da realidade brasileira, mas nesse contexto a gente pode dizer que tem um processo de crescimento e de intensificação desses processos, sobretudo em São Paulo. É de fato na indústria que a gente tem o preenchimento, sobretudo na de São Paulo, a ocupação dos postos de trabalho nessa indústria feito por imigrantes, né? Sobretudo espanhóis e italianos. O negro, nesse contexto, ele é visto e lido pela média dos empregadores como e o mestiço também, não podemos esquecer, como um trabalhador de uma categoria, de uma condição inferior. A indústria têxtil era o principal nicho industrial, e o Estado brasileiro, por sua vez, não produzia nenhum tipo de política que viesse a fomentar a industrialização. Na próxima aula, pessoal, eu vou falar... Na verdade, nem tem que mais falar. Eu achei que teria mais alguma coisa para falar, mas eu, na verdade, separei. A gente vai tratar, que eu não tratei aqui para não ficar muito longo, mas só sobre o ciclo da borracha, alguma coisa sobre o algodão, e vamos entrar já no encerramento da Primeira República. Perdão, vou passar um pequeno exercício. Como vocês estão vendo, estou bebendo água, arrotando, espirrando, nariz escorrendo, tudo bem enrolado. Mas na próxima aula a gente vai tratar sobre o encerramento disso. Eu queria fazer um convite a vocês, da galera do terceiro ano. Isso eu já conversei com a coordenação pedagógica. Eu vou botar isso nas instruções da aula lá no Google Classroom, sobre a possibilidade da gente fazer uma videoconferência com as turmas de terceiro ano para estar discutindo a Primeira República, sobretudo aqueles que tiverem interesse de discutir isso, de entender melhor como é uma liberdade, menos professoral como é o YouTube e os limites que o YouTube gera, para que a gente possa conversar, eu também tirar dúvidas, fazer correção dos exercícios. Eu vou deixar o link da sala da videoconferência na orientação da aula dessa semana, nas instruções da aula de hoje. E aí, quem quiser, quem tiver o interesse, manifesta lá nos comentários, que é a maneira que eu vou saber se eu terei que acordar. Eu estava pensando em fazer na parte da manhã, por volta talvez de umas 9 horas, 9h30, 10 horas.
para que ninguém seja obrigado também a acordar muito cedo, mas que a gente tenha esse papo e é uma maneira também da gente matar a saudade, conversar, trocar ideia. Beleza, galera? Estou à disposição. Qualquer coisa é só comentar lá no grupo. Grande abraço!